Boa noite, gente, a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui com vocês no nosso SEC, no nosso Centro de Expansão Consciencial, para falar um pouquinho mais sobre a apometria, né? Falar sobre as técnicas de apometria. Só vou dar uma olhadazinha para ver se está tudo funcionando direitinho e a gente já inicia tudo por aqui, tá certo? Só vou dar uma espiadela aqui, tá certo? Então, vamos começar aqui a nossa live, tá certo? Bom, estamos aqui com. Deixa eu só dar uma olhadazinha, que eu estou vendo que deu uma falhadazinha aqui no ao vivo, mas eu acho que deve estar funcionando bem. A partir de agora, eu acho que vai funcionar direitinho. Ok, gente, então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui sobre os conceitos da apometria. Antes de começarmos os conceitos de apometria, vamos trabalhar naturalmente, entender, né? Porque muitas pessoas confundem, muitas acham que, e algumas até criticam, dizem, não, mas a apometria não é espiritismo. Tem toda razão, a apometria não é espiritismo. A apometria é uma técnica que surgiu em 1965, né? Portanto, na década de 60 do século XX, com o doutor José Lacerda, que era um médico lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E se difundiu dentro da doutrina espírita, mas não só na doutrina espírita, mas também se difundiu em outros locais, como os terreiros de Umbanda, né, as clínicas, os centros universalistas e etc. Na realidade, a apometria é uma técnica, é uma caixa de ferramentas, e muito interessante, por sinal, mas muitas pessoas criticam isso, inclusive no começo da década de 2000, me parece que foi 2003 ou foi 2004, se não me falha a memória, Divaldo Pereira Franco criticou fortemente a apometria, disse algumas coisas sobre a apometria, e depois ele fez uma retratação do que ele disse, mas é aquela história, né? A retratação nunca é igual ao que uma pessoa formadora de opinião como o Divaldo é. Isso se dá também em qualquer área da nossa vida, né? Se a gente é defamado, se a gente é injuriado e tal, e a outra pessoa vem e diz assim, não foi bem isso que eu quis dizer, foi isso, aquilo e aquilo outro, isso aparece como se fosse no rodapé de jornal, enquanto que a primeira notícia sempre é uma manchete. Isso calou muito fundo, né, nos apômetras, e muitos ficaram chateados com essa postura de Divaldo. Mas Divaldo é Divaldo, gente. A gente precisa pensar assim, que Divaldo tem uma cabeça extremamente tradicional em relação a tudo. Temos que entender também as limitações e o período que ele abraçou o espiritismo, que não existia nada disso. Divaldo é um espírita dos fundamentos do espiritismo. E, de certa forma, ele está certo lá. Mas aí eu recordo sempre também, no livro Aruanda, né, é feito sempre no livro Aruanda, não, desculpa, do livro Os Dragões, onde dona Cravo, né, estou esquecido o nome dela, agora está me falhando a memória, mas ela fala que muitas vezes o processo é exatamente ignorância, né? As pessoas não entendem o que é, e aí quando não entendem o que é aquilo lá, começam a criticar por criticar. Não existe uma fundamentação, ninguém estudou sobre isso, ninguém se aprofundou, e aí começam a criticar sem saber, que é um dos cuidados que a gente sempre vem pedindo para as pessoas tomarem aqui, né? Se você vai criticar algo, pelo menos procure saber do que é que você está falando, né? Não adianta absolutamente nada você estar criticando por criticar. Aliás, isso é uma postura das pessoas que não têm a sabedoria, que não conhecem direito. Então, o importante mesmo é a gente conhecer, a gente descobrir como é que funciona. A técnica é uma técnica maravilhosa. Nós estamos utilizando muito aqui no SEC. Me lembro que quando eu decidi aplicar a apometria aqui no SEC, houve um rebuliço. Eu era conectado a um centro espírita aqui em Caruaru e houve um rebuliço muito grande em relação a isso.
Então, uma pessoa chegou para mim, uma pessoa muito importante para mim, que eu gosto muito, mas que é um espírita tradicional, é um espírita daqueles que negam tudo que não for baseado no que Kardec disse, mesmo sabendo que Kardec pediu para evoluir a doutrina espírita, né? Fazer com que ela realmente se tornasse a doutrina que ela é hoje. Então, mas compreende-se bem demais, depois que eu me afastei da casa espírita, aí eu tive muito mais condições de assumir tudo isso, tá certo? Eu tive muito mais liberdade de trabalhar com a técnica apométrica. Não que eu não tivesse liberdade, porque ninguém estava me impedindo de trabalhar com a técnica apométrica, mesmo porque a técnica apométrica ela começou a ser usada aqui no SEC, e não no centro espírita que eu estava conectado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu mesmo me sentia impedido. E como conhecia muito pouco sobre a apometria, eu tinha os meus preconceitos também. Né, como espírita, baseado no purismo, do fundamento da doutrina, etc. e tal, toda essa bobajada que a gente coloca na cabeça que não é bacana, né? Porque o importante é, sim, seguir Kardec, seus princípios e etc. E um dos princípios é exatamente abrir a mente, estudar mais, romper os paradigmas, né, vencer esses modelos que são modelos paralisantes da mente, né? Ao invés de ampliar a mente, a gente fica conectado a um dogma, que a gente até conversou sobre isso, sobre essas questões dos dogmas na sexta-feira, né? Quer dizer, são verdades em contexto que são colocadas e tal, e as pessoas começam a repeti-la diversas vezes, e é aquela história, né? Uma mentira repetida muitas vezes termina se transformando numa verdade, né? E dentro do movimento espírita não deixou de ser diferente. Algumas coisas que são repetidas no movimento espírita são a pura lenda, né? Pura lenda, puro preconceito, puro tradicionalismo, e não está baseado no fundamento da doutrina, mas sim no fundamento da crença de cada um, da crença do movimento espírita. A gente precisa entender que o movimento espírita, gente, é feito de pessoas, são seres humanos, e como os seres humanos erram, eles naturalmente eles trazem esse erro, essa falha para o movimento espírita, tá certo? O movimento espírita, e eu quero aqui respeitar muito o movimento espírita brasileiro, que é um movimento que rompeu barreiras, né? Você imagina você romper a barreira no final do século XIX, começo do século XX, diante de um país que não tinha nenhuma tolerância para nada, para a manifestação de espírito, nem nada. Não era um Estado laico, quer dizer, era um Estado religioso, que tinha uma conexão, que tinha uma religião vigente, que era o catolicismo, né? Os próprios evangélicos sofreram muitos preconceitos no Brasil quando chegaram aqui para instalar suas igrejas, né? Então, quer dizer, assim, qualquer coisa que é novo espanta e afasta e cria polêmica e cria crítica e, poxa, natural. É assim que funciona o mundo. Então vamos dividir aí esses períodos do espiritismo, né? Nós temos aí claramente, isso foi colocado em alguns livros e tal, tanto Vanderlei Oliveira quanto Atlanta no Reino da Luz, das Trevas e da Luz, quanto outros livros, enfim, que falam sobre esses períodos, né? Que são períodos de 70 em 70 anos. Os primeiros 70 anos do Espiritismo, né, do Espiritismo vigente, foi exatamente para montar uma base sólida espírita, dos fundamentos de Kardec, romper preconceitos do início do Espiritismo, mas mesmo assim você veja que o próprio Chico Xavier, ao escrever determinados livros que rompiam mais ou menos com o padrão do que Kardec tinha dito na fundamentação dos livros dele, né, do Pentateuco Kardeciano, Chico Xavier recebeu também muitas críticas, inclusive quando desencarnou, não tinha mais contato com a Federação Espírita Brasileira. Kardec, Chico Xavier, tinha essa coisa, esse cuidado. Eu vi um outro dia Robson Pinheiro falando sobre isso. Ele falou que uma vez em contato com o Chico, e aí, naturalmente eu dou todo crédito a ele, o Robson não precisa mentir, nem colocar, nem inventar histórias, né? Mas em contato com o Chico Xavier, Chico disse a ele, quando ele escreveu o livro, me parece que Tambores de Angola,
quando mostrou a Chico, porque ele psicografou aquilo ali em um dia, me parece, e quando mostrou a Chico, foi lá até Uberaba para mostrar a Chico, quando mostrou a Chico, disse, olha, silêncio, porque senão a caridade, aí apontou para a língua, a caridade espírita termina criticando e colocando vinagre nesse seu vinho, né? Vai começar a vinagrar a tua obra e defamá-la e etc e tal. Ele não disse tudo isso que eu estou dizendo aqui, tá, gente? Porque Chico era muito discreto, ele apenas disse cuidado na caridade espírita e apontou para a língua. E a gente vê muito isso, né? São médiuns brigando com médiuns, pessoas discutindo o sexo dos anjos, né? Em vez de médiuns se unirem num propósito só, mas porque um tem uma visão do mundo espiritual, o outro tem uma outra visão do mundo espiritual, começam a brigar, começam a se atritar. Isso é um dos grandes problemas do espiritismo, tá certo? O espiritismo só não. Onde se coloca médiuns e etc., livros psicografados, começa essa guerra, tá certo? Começa essa briga, porque eles acham que a verdade absoluta é contida apenas em uma entidade que está dando a comunicação. Isso não é verdade, tá, gente? Da mesma forma como, por exemplo, eu já visitei o Rio de Janeiro algumas vezes. Eu conheço do Rio de Janeiro o quê? Tá certo? Eu vou falar da minha experiência do Rio de Janeiro. Eu conheço o Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, eu conheço Corcovado, eu conheço Copacabana, eu conheço Botafogo, eu conheço Paquetá, eu conheço, né, Niterói, um pouco de Niterói, né, uma praia que meu tio tem uma casa lá também. Então, o que é que eu conheço do Rio? Eu conheço isso. Eu fui algumas vezes, mas eu conheço só isso. Já uma outra pessoa que foi e ficou na Rocinha, na Baixada Fluminense, etc., tem um conhecimento do Rio de Janeiro, dessa localidade, com os hábitos do povo dessa localidade. Então, é o mesmo Rio de Janeiro, tá certo? É a mesma cidade do Rio de Janeiro, sendo que com visões diferentes. Por quê? Porque foram pessoas diferentes que vivenciaram aqui. Eu sou uma pessoa e a outra pessoa é outra pessoa, completamente diferente. Então, o Rio, para mim, é diferente do Rio para outra pessoa. Da mesma forma é no plano espiritual, gente. Sem falar da dificuldade vibracional. Dependendo da sua vibração, você muda completamente o local onde você está e o que você enxerga no mundo espiritual. Só para vocês terem uma ideia, essa questão vibracional é tão séria e tão complexa no mundo espiritual que quando nós nos desdobramos, é muito interessante isso. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque tem tudo a ver com a apometria, tá certo? Quando nós nos desdobramos no sono, porque 99%, não vou 99% não, porque tem aí as técnicas apométricas, mas 95% das vezes que você se desdobra, tá certo? Você sai do corpo, a primeira coisa que você olha no seu quarto são objetos, coisas que estavam lá, tá certo? É sua cama, é sua cômoda, seu guarda-roupa, um quadro que está na parede, uma televisão que está na tua parede colada lá, uma televisão dessas de plasma e etc. e tal. Você olha, tudo bem. Quando você olha para trás, você vê seu corpo. Daqui a pouco você começa, lucidamente, você vai saindo do corpo e vai saindo e passando de estado vibracional. Quando você olha novamente, o quarto não é o mesmo. O quarto está mais ampliado. Quando você olha mais detidamente, a tua cama já não está no canto. E o teu corpo já não está lá mais no canto. O que é que significa isso? O teu corpo sumiu, foi? Não, o teu corpo está lá. Só que a tua visão vibracional, a tua percepção vibracional energética é uma, e a do quarto, da tridimensionalidade, é outra. Quando você sai logo do corpo, você tem a impressão da tua dimensão. Mas quando você vai se distanciando mais do corpo, vibracionalmente e mentalmente, você já vê um outro espaço, um outro local. Aí você coloca isso, por exemplo, na visão dos médiuns que se desdobram, que psicografam, dos espíritos que vêm de diversas vibrações. Então, gente, é muito diverso isso. Colocar a espiritualidade num padrão é ser extremamente tacanho em termos de pensamento. Porque a espiritualidade ela é muito diversa, as características são muito variadas para a gente colocar tudo num padrão de, sei lá, simplório de visão. A gente precisa ampliar essa visão, né? Olhar de uma forma diferente. E a apometria, quando chegou, nós tivemos os primeiros 70 anos, Chico Xavier teve os preconceitos,
contra ele. Nos primeiros 70 anos foi de firmeza da doutrina espírita. Os outros 70 anos foi concretização que o próprio Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e todos essas figuras icônicas do espiritismo atuaram, tá certo? E aí, no segundo, aí você considera a Umbanda entrando, os diversos outros cultos, as diversas outras visões do mundo espiritual, né? E tem esses últimos 70 anos agora, tá certo? Que nós consideraríamos assim uma época de desbravamento e ampliação da consciência com novos conhecimentos. Aí se enquadra o processo da apometria, que começou em 1965 com o Dr. José Lacerda. Mas eu vou passar aqui para vocês a história toda da apometria. Eu vou passando para vocês, tá, gente? E vou aparecer aqui num quadrozinho, tá certo? Vou colocar em show. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, que eu estou, como sempre, acompanhando aqui o processo, tá, gente? Então, cliquei aqui em outra coisa, peraí, não, deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, deixa eu ver se saiu aqui no nosso, vamos ver se saiu aqui no nosso celular para poder eu controlar, né? Para ver se está tudo certinho. Pronto, saiu. Vamos lá. Então, vamos tocando adiante aqui, tá certo? Apometria, história e propósito, tá certo? Vamos lá. Então, apometria. O que é apometria? Apometria, palavra que significa o quê? Apo mais metria, do grego apo e metria, tá certo? Apo, separação ou afastamento. Metria, relativo à medida, que mede, ou igual a desdobramento, né? Aí as pessoas até traduzem isso. Apometria é desdobramento, é desdobrar o corpo para poder tratar determinadas coisas. Clássica saída do perispírito do corpo físico, tá certo? Do nosso perispírito, o corpo astral, modelo organizador biológico, cada um que chama de uma outra forma, né? O perispírito sai do corpo e isso é desdobramento. Aqui você vê uma imagem do desdobramento, quando acontecem os pulsos, a gente vai falar sobre as 13 leis apométricas, então o teu perispírito sai, tá certo? E aí você vê um outro espírito do outro lado para recepcioná-lo, tá certo? O que é que sai, gente? Eu vou botar aqui a setinha, tá? Aqui está nosso corpo físico em vermelho. Aqui está o nosso duplo etérico, tá certo? Que é onde está o nosso ectoplasma, onde se localizam os chakras, etc. Nós temos aqui em amarelo o nosso corpo astral ou perispírito. O mental inferior, que é essa parte verdinha aqui. O mental superior, o búdico e o átmico. Aí você me pergunta assim, Wagner, e o que é que desdobra? O que desdobra, nós podemos desdobrar o corpo duplo etérico, o nosso perispírito e o mental inferior. Tá certo? Os três aqui desdobram, depois do corpo físico. Duplo etérico, corpo astral ou perispírito e mental inferior. Esses três desdobram, tá, gente? Podem ser desdobrados. Wagner, os três de uma vez? Não, às vezes você desdobra em apenas o teu duplo etérico. Então, sente apenas as emoções, as sensações do espírito, o frio, o arrepio, etc. Sente como é que está o ambiente. Outras vezes você percebe através do teu corpo astral. Então, você desdobra em corpo astral. Outras vezes em mental inferior. E outras nos três, né? Você sente os três, ou dois deles. Depende, tá certo? Isso vai depender de cada médio, de cada característica, de cada resposta. Tá? Muitas pessoas me perguntam, mas que respostas são essas? Cada médio tem uma resposta diferente. Isso é extremamente subjetivo, cada um tem uma percepção mediúnica diferente. Tá? Os dedos das mãos não são iguais, mesmo o indicador junto do outro, embora sejam parecidos, mas não são iguais. Então, na realidade, nós somos pessoas
com características diferentes, portanto, também o nosso desdobramento se dá de forma diferente, cada um relata um tipo de experiência, embora todos tenham uma característica comum, que é perceber coisas do mundo espiritual. Uns veem, outros sentem, outros escutam, outros percebem a situação como um todo. Bom, cada um percebe de uma forma diferente, dependendo, lógico, das suas sensações, de suas características como médium, tá certo? Isso é uma coisa normal, tá, gente? Muitas pessoas me dizem assim, mas, quer dizer, cada um sente de um jeito. Cada um sente de um jeito como qualquer outra coisa que você faça na sua vida, tá certo? Por exemplo, eu como um prato de alguma comida que foi preparada para mim. Tem gente que percebe o sal, tem gente que percebe os temperos como um todo, outros percebem como é o toque que foi dado pelo mestre Cuca lá, tá certo? Então, quer dizer, cada um percebe de uma forma diferente, gente. Isso depende de cada um. Depende do gosto, depende da sensação, das emoções, das percepções em geral, tá certo? Vamos lá, a palavra apometria aparece na codificação de Allan Kardec? Não, lógico que não. A apometria foi criada em 1965 por um médico, como eu tinha falado para vocês, Dr. José Lacerda de Azevedo. A palavra desdobramento aparece na codificação espírita? A palavra desdobramento também não. A palavra aparece em 1894 do francês Diplôme Spirituel, que foi usada por Charles Lancelin e Ernest Bozano, tá certo? Que era exatamente desdobramento do espírito. Então, o desdobramento, tá certo? Em 1965, o doutor Luiz Rodrigues, que era uma pessoa, não, doutor Luiz Rodrigues não, ele não era médico, era um porto-riquenho, residente do Rio de Janeiro, que era farmacêutico, bioquímico, psiquista, quer dizer, um estudioso do psiquismo humano, espiritualista, mas não era espírita, não era uma pessoa que era espírita na época, que tinha um nível cultural muito elevado, um detentor de uma grande fortuna material, uma pessoa muito rica, tá certo? E era uma pessoa extremamente viajada. E aí ele teve alguns problemas nos olhos e ele procura o EPA, tá certo? O EPA era o Hospital Espírita de Porto Alegre. E aí ele fez uma cirurgia muito bem sucedida nesse local, e ele reencontra um amigo dele, que era Conrado Ferrari, presidente lá desse Hospital Espírita de Porto Alegre, e que convida ele para participar do 6º Congresso Espírita Pan-Americano, em outubro de 63, em Buenos Aires, na Argentina. Ele vai, Luiz Rodrigues vai, e apresentou uma tese chamada hipnometria. Hipnometria, tá certo? Conrado reúne os psiquiatras e médicos, e Luiz Rodrigues fala sobre a hipnometria, dizendo como é que se dava. Conrado forma um grupo e inicia um trabalho com hipnometria no próprio EPA, no Hospital Espírita de Porto Alegre, depois que volta do Congresso. É muito interessante isso, para a gente entender, que foi o seguinte, foi o Dr. José Lacerda que formou a apometria, com o nome apometria, sim, mas a ideia foi da hipnometria com Luiz Rodrigues, que era esse porto-riquenho, tá certo? Que morava no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá? Vamos lá. Então, seguindo aqui, o que é hipnometria? Né? O tratamento espiritual utilizando a técnica do desdobramento do perispírito. Então, basicamente, hipnometria, entenda-se, apometria. É a mesma coisa, tá certo? Através de comando mental ou pulsos mentomagnéticos. Tá? Um trabalho conjunto do operador, do paciente e dos guias espirituais. Tratado e reacoplado o corpo astral, o físico e o psíquico do paciente melhoravam ou se curavam. Então, na realidade, na hora que você começava a tratar, a ver o que era que estava acontecendo ali, através da hipnometria, as pessoas começavam a se curar, começavam a melhorar, a passar por uma melhora significativa.
Conrado convida outros espíritas para conhecer também a nova técnica. Dentre eles estava Dr. José Lacerda de Azevedo, que na época tinha 46 anos de idade. Ele era médico, se formou em 1950, cirurgião, ginecologista e clínico geral. Então, na época que o Dr. José Lacerda conheceu, já tinha 14 anos como médico, tá certo? Então, ele conheceu em 1964, mais ou menos, tá certo? Cursou também História Natural e Artes Plásticas, ele era professor de desenho e Ciências Físicas e Biológicos. Sólido conhecimento em matemática, física, botânica, história geral, história da França e história do cristianismo. E era, por acaso, espírita também, tá certo? Vocês vão ver aqui. Ele era espírita atuante e desde a juventude, Dr. Lacerda era profundo conhecedor da doutrina nos aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Tá? E aí entenda-se religioso aqui como a consequência moral, porque também Dr. Lacerda nunca considerou o espiritismo como uma ciência. Aliás, o espírita que estuda, ele não considera o espiritismo uma ciência, né? Uma ciência não, uma religião. A religião veio com essa concepção, essa percepção religiosa, veio com essa coisa da gente tentar agradar gregos e troianos, e que foi muito bom. E o próprio Chico Xavier, com aquele amor dele, com aquela caridade e tal, dava uma percepção muito religiosa. Chico Xavier, a gente deve muito a Chico Xavier, principalmente no aspecto da manutenção do espiritismo. Chico Xavier foi um absorvidor das pancadas da época, né, de toda uma sociedade, de toda uma turba de pessoas e de espíritos que queriam desacreditar o trabalho espírita no Brasil. E Chico, com aquele amor, com aquela paciência e tal, realmente criou uma estrutura muito boa para o espiritismo. Sem querer, sem nenhuma pretensão, que ele nunca teve essa vaidade, nem quis isso. Mas não é brincadeira, né? Psicografar mais de 470 livros, né? Isso dá a uma pessoa uma credibilidade muito grande. E começou a exatamente fazer com que o espiritismo se propagasse, fosse muito bem divulgado no Brasil. Isso foi uma coisa maravilhosa, ter transformado o espiritismo nesse tríplice aspecto que não existe. Porque o espiritismo é uma ciência filosófica que tem consequências morais, porque quando se pesquisou sobre o espiritismo, se descobriu que existia uma consequência moral de tudo que estava sendo respondido pelos espíritos, né? Os médiuns estavam lá sendo influenciados e os espíritos falavam sobre de onde viemos, para onde nós vamos, quem era Deus e etc. e tal, e todas essas perguntas e respostas levaram para uma moralização, principalmente no que se refere a causa e efeito, quer dizer, tudo que a gente faz aqui a gente precisa resgatar, né, na lei do livre-arbítrio e etc. e tal. Então, quer dizer, de certa forma, levou a uma consequência moral, e que as pessoas traduziram isso e até hoje coloca como se fosse um tríplice aspecto, colocando ainda aí o pilar religião no meio. Mas isso aí é só semântica, é forma de falar, cada um pensa da forma como quer, a gente não está aqui para contestar ninguém, nem para criticar ninguém, absolutamente. Nós estamos apenas para esclarecer que o espiritismo nunca foi uma religião. As pessoas tentam colocar, mas não é uma religião. Pelo menos tradicionalmente, como se fala por aí, né? Com ritos, com altares, com um sacerdote, isso não é, tá certo? Recebia em sua própria casa enfermos, o Dr. Luiz Lacerda, enfermos e mendigos à busca de tratamentos, remédios, alimentos e roupas. Casado com Dona Yolanda, também espírita, médium e praticante. Acompanhava o Dr. Lacerda nos trabalhos assistenciais e espirituais. Quando o Dr. Lacerda conheceu a hipnometria, se apaixonou, achou muito interessante e viu uma grande oportunidade ali. E ele fez várias experiências com Dona Yolanda, que era a esposa dele. Era interessante, no livro Espírito e Matéria, se conta bem essa história. É um livro que nós recomendamos. No final, eu vou passar aqui para vocês a literatura que vocês podem adquirir, né? E os apômetras devem ter isso como base, tá certo?
Então, Dona Yolanda era interessante. Dona Yolanda era uma médium sonambúlica e uma grande médium. Tinha várias manifestações mediúnicas acontecendo por ela, né? Então, ela captava os espíritos com muita facilidade. E quando ele chegou em casa, ele começou. Aí disse: rapaz, olha, eu aprendi uma coisa. Depois que chegou do congresso com o Luiz Rodrigues, né? E ele disse assim: deite aí e tal, que eu vou aplicar essa técnica em você. E aí ele percebeu que a técnica funcionava muito bem, que era muito interessante e que ele poderia usar aquilo ali para desobsidiar as pessoas, né? Porque melhorava a performance e agilizava o processo de desobsessão, tá? Então você tem aqui o Dr. José Lacerda, só para quem não conhece, nunca viu, tá? O Dr. José Lacerda já estava mais idoso aí nessa época, tá certo? Já no final da vida dele. Né? Dr. Lacerda muda o nome de hipnometria, que era o nome dado antes, para apometria, tá certo? E o que é a apometria? É uma assistência espiritual complementar, tá? Tem como base o desdobramento induzido. Todos nós desdobramos, gente. Por exemplo, nós temos aí ícones de desdobramento da viagem astral, Saulo Calderon, Wagner Marx, não, Wagner Marx é do magnetismo, né? Wagner Borges, tá? Wagner Borges, o próprio parceiro de Chico Xavier em alguns livros, como Evolução em Dois Mundos, que era Valdo Vieira, foi ele que começou com a conscienciologia, né? E o processo da conscienciologia é você saber se desdobrar de forma consciente quando vai dormir, né? Então, na realidade, o desdobramento se dá quando você vai dormir. E a técnica é exatamente você se desdobrar de forma consciente. Já a apometria, não. A apometria, você faz isso de forma consciente e em vigília. Então, o desdobramento se dá... Wagner, isso é possível, Wagner. Completamente possível. Veja só, quer ver por exemplo, se você está me assistindo agora, e aí teu pensamento começou a vagar e você fugiu do espaço-tempo e se distraiu, de certa forma você se desdobrou, quer dizer, você saiu dali e foi pensar em uma outra coisa, num outro local. Às vezes a gente está com uma preocupação e tal, então às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente não está ali, a gente está em outro local, menos ali, tá certo? Então, eu mesmo sou mestre nisso. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e aí alguém chega para mim, clica o dedo assim, faz: ei, rapaz, tu estava onde? Isso é desdobrar, tá certo? Você está desdobrado conscientemente. Só que você não está fazendo isso com a técnica. Você, de certa forma, se desdobra, sai do corpo ali e vê alguma coisa. Por exemplo, algumas situações de déjà vu, quer dizer, eu já vi, elas são desdobramento. É interessante. Pode ser déjà vu, pode ser coisas de vidas passadas, várias outras coisas, várias outras percepções. Mas uma delas é desdobramento. Às vezes você vem numa rua, caminhando e tal, e você entra numa loja. Quando você entra na loja, nunca entrou nessa loja. Por exemplo, você sai daqui, vai para uma cidade como Nova York, chega lá em Nova York e você entra numa loja. Você nunca foi em Nova York, nunca foi naquela loja. E você entra na loja. Quando você entra na loja, olha a loja por dentro, você diz: meu Deus, eu já tive aqui. Como assim? Como você teve ali? Né? Se você nunca foi a Nova York, nem nunca entrou naquela loja. É que muitas vezes você vem andando, caminhando numa calçada e tal, e você se desdobra e seu perispírito, ou então o seu mental, visita primeiro aquela loja, por incrível que possa parecer. Isso é um desdobramento, às vezes inconsciente, completamente inconsciente. Você não forçou para aquilo, você não força. Até tem alguns que teorizam sobre isso e dizem que esse momento de regeneração, no futuro, nós todos teremos uma mediunidade tão grande, uma sensibilidade tão grande, uma paranormalidade tão grande, porque todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Mas paranormalidade será uma coisa extremamente comum. A própria mediunidade será uma coisa extremamente comum daqui a mais ou menos uns 100, 150 anos. As pessoas vão estar vendo, sentindo o plano espiritual, como se estivesse vendo as pessoas materializadas na frente delas. Um outro dia eu vi aquela médium, a Mônica de Medeiros,
né, comentando que no planeta onde uma entidade extraterrena que se comunica com ela, chamada Sheiliana, o nome da entidade é Sheiliana, e ela mora num planeta chamado Amparian. E ela diz que lá você cruza com as pessoas e você não sabe quem está encarnado ou desencarnado, porque você vê tudo, o mundo espiritual, você olha o plano espiritual como olha o plano material. As pessoas mesmo no corpo material, são mais quintessenciadas, o corpo é mais delicado, mais sutil, mais sílfide, e as percepções também aumentam em mundos mais avançados. Como nós vamos chegar a esse mundo mais avançado, nós teremos também um desdobramento natural, onde nós vamos passando e vamos ver os espíritos, vamos ver as coisas e tal. Essa questão, porque é o seguinte, desdobrar não é mediúnico, é anímico, faz parte do teu corpo. O desdobramento você tem todos os dias quando você vai dormir, né? Alguns se desdobram e são desdobrados balãozinhos, né? São aqueles que se desdobram do corpo e ficam pendurados pelo cordão prata em cima do corpo, como se estivesse balonando em cima do corpo, né? Um balão ali, um balão de hélio, né? Por quê? Porque não se distanciam, ficam com medo de sair de perto do corpo, às vezes quando se alimenta. Então, na realidade, o desdobramento através da apometria é você fazer isso através de uma técnica de forma consciente e anímica. A apometria é uma técnica medianímica, quer dizer, é mediúnico e anímico. É anímico porque é meu, sou eu que estou saindo. Quando vou para o plano espiritual, tenho contatos espirituais e de lá trago algumas informações. Eu também me transformei numa ponte medianímica, quer dizer, numa ponte mediúnica, onde eu trago a informação do espírito para cá, tá certo? Vamos lá. Desdobramento obtido por projeção mental ou mentomagnético com pulsos para amplificar a força mental, certo? É uma técnica, como eu havia dito, anímica, quer dizer, faz parte do teu corpo, da tua ânima, da tua alma, tá certo? Pode também ser medianímica, como eu tinha falado para vocês, mediúnica e também anímica. Na realidade é assim, a maioria anímica, mas quando naturalmente você está numa reunião mediúnica para tratar de obsessões, ali é uma reunião apométrica com técnicas medianímicas, tá certo? Por quê? Porque também tem comunicações de espíritos. Ontem eu vi Fábio Nasa falando sobre isso, porque como é assim, tudo que a gente pega na origem, né, a gente tenta ser fundamentalista com aquilo. E tá errado, gente. A gente precisa ampliar a própria apometria, embora tenha poucos anos de lançada a sua técnica, ela também evoluiu, tá certo? Então, hoje em dia, nós temos a comunicação dos espíritos. Veja só, hoje em dia está tão evoluído que nós fazemos a apometria através da internet. A apometria é live. Então, isso é muito bacana. O que significa dizer que o desdobramento se dá exatamente com esse pensamento, a energia igual à vontade versus o sentimento. Então, quando você junta essas duas coisas, gera uma energia que faz com que você consiga ver determinadas coisas no campo vibratório daquela criatura que está ali do outro lado. É muito fantástico. Então, está evoluindo a cada dia, gente. Nós estamos percebendo que as nossas técnicas mediúnicas, elas estão ampliando de visão. Então, cada vez mais fica mais assim diversificado o processo mediúnico e o processo apométrico também como técnica. É muito bacana isso. E a gente tem que ter a mente aberta, sabe, gente? Porque já tem gente que é tradicionalista, apométrico, da época do doutor Lacerda. Não, só tem que ser do jeito que ele disse. Não, rapaz. Não já evoluiu? Não começou a ampliar tudo isso, né? Inclusive o Fábio Nasa coloca aí uma 14ª lei da apometria, tá certo? Que eu acho fantástico. Quer dizer, cada um coloca sua pitada de tempero no meio, eu acho fantástico, eu acho bacana, tá certo? Hoje eu só vou falar das 13, mas tem uma 14ª, tem gente que chega até 20 leis apométricas. Então, poxa, cada um faz da forma como acha mais interessante. Só não pode inventar,
tá certo? Só não pode inventar e deixar estranha a apometria. Mas o restante, se é uma coisa para melhorar, se é uma coisa para evoluir, isso é muito bacana, é muito interessante, tá certo? O que é a apometria? Continuação, é sistematizada por um espírita chamado Dr. Lacerda, fundamentada no espiritismo, aí é fundamentada mesmo no espiritismo. É espiritismo não, mas foi fundamentada no espiritismo. Dentro de um hospital espírita, tá certo? Lá de Porto Alegre. E a regra de ouro é com amor e por amor. Com amor e por amor. A gente faz a apometria com amor e por amor. Tem a técnica anímica, Wagner, que as pessoas fazem, a terapia, e existe cobrança também. Lógico, se a técnica é anímica, você pode cobrar. Quando é mediúnica, não pode cobrar. Tá? Então, a técnica apométrica pode ser utilizada animicamente dentro das clínicas com a apometria? Lógico que pode, tá? Porque muitas pessoas também vão dizer, não, a apometria não pode ser cobrada. Pode. Quando é anímico, pode. Se é anímico, significa dizer que não tem espírito sendo utilizado ali naquele momento. Então, se é uma técnica que está sendo utilizada de forma extremamente séria, por um profissional sério, e consegue trabalhar com você sem a interferência de nenhum espírito, então não significa dizer que aquilo ali é mediúnico. Aquilo ali é apenas anímico, tá certo? Dá de graça o que de graça recebeste. Essa é a regra básica da apometria com os espíritos, tá? Os espíritos atendidos são todos encaminhados para os hospitais do espaço. Aqui no nosso caso, no SEC, nós temos o Hospital Espiritual Caminho da Paz, tá? Caminho da Paz. Nós sempre, quando desdobramos e atendemos os espíritos sofredores e tal, nós colocamos no Hospital Espiritual Caminho da Paz. Quando é um espírito renitente, um espírito trevoso, um espírito mais difícil, que a gente precisa contê-lo e tal, a gente coloca no Paz e Justiça, no recanto correcional Paz e Justiça. O hospital é Caminho da Paz e o correcional é Paz e Justiça, onde nós muitas vezes detemos o espírito. Mas antes, porém, nós estamos, inclusive, eu montei isso hoje, é muito interessante, porque tudo vem da mente, nós construímos isso, plasmamos isso psiquicamente em alguns locais. É muito curioso, porque hoje eu montei aqui, astralmente, uma sala. Tá? Isso é até uma novidade para todos que estão escutando aí. Tem várias pessoas escutando, tá o Edia, tá a Joseane, tá a Dona Célia, tá como é Manuela Kikuchi, que é lá de São Paulo, tá Firmo, tá Renato Lira, Amélia Laurindo, todos daqui, né? Mas tem outros também, Jefferson, todos esses que estão aqui assistindo. Agradeço até a presença de todos vocês, o Neide, né? Muita gente aqui assistindo. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui na nossa live. Mas é interessante, a nossa novidade, gente, é o seguinte, é que hoje eu plasmei mentalmente, isso foi uma recomendação do próprio Fábio Nasa, a gente vai aprendendo, né, vai estudando, vai aprendendo as técnicas e vai implantando. E hoje eu implantei aqui uma sala onde, quando chegam os espíritos sofredores, agoniados, sujos, maltrapilhos, às vezes maltratados, mal cheirosos, eles sentem um mau cheiro, não somos nós que sentimos. Mas no mundo espiritual, para os que têm a doce ilusão de que quando a gente desencarna, a gente fica limpinho, cheirosinho, bem arrumado, bem trajado, tomado banho, cabelinho penteado, perfumado, ou então sem fome, sem sede. Isso não é verdade. Quando você chega no plano espiritual, se você está desajustado e etc., não sabe que morreu, você fica perambulando sujo, maltrapilho, às vezes com ferimento que foi causado pela tua morte, ou então com a dor que foi causada. E a esses sofredores é destinada, agora nós plasmamos aqui no nosso hospital espiritual, ou no nosso SEC, uma antessala, no plano astral, onde tem tudo, né? Roupas limpas, lavadas, toalhas, um banheiro para que eles tomem banho, perfume para se perfumar, comida para que se alimentem. Wagner, isso tudo, Wagner? Pois é, gente. Isso já tem no plano espiritual, é assim que funciona. E tem desde que o plano espiritual existe, então significa desde sempre, né? Os espíritos, quando desencarnam, eles não viram outros
né? E nem os costumes mudam tanto assim de uma hora para outra. Só com o tempo é que os espíritos deixam de se alimentar como nós. Mas, Wagner, que tipo de alimento é esse? Eles têm carne para comer, eles têm verdura para comer, tem tudo isso lá, tá? Dependendo da faixa vibratória, tem tudo isso para eles comerem lá. É a mesma coisa daqui? Não, gente, mas se parece com as coisas daqui. Vocês precisam botar na cabeça o seguinte, que nós somos um espírito com um corpo, e não um corpo com um espírito. Então, quem veio primeiro foi o espírito, da mesma forma como o mundo espiritual é que é o mundo real. O mundo real não é esse nosso, o nosso é um mundo experiencial. Nós viemos para cá para experienciar determinadas coisas aqui nesse mundo. Então significa dizer que lá é que é o mundo real. É de lá que vem tudo que nós temos aqui, inclusive o hábito de comer. O hábito de. Vai, nem espírito faz necessidades, vai no banheiro, vai sim. Tá? No começo vai sim, porque ele está conectado à Terra, à nossa dimensão. Então, o que é mais óbvio? Né? É que eles. Veja, se o mundo verdadeiro é o de lá, e eles têm essa necessidade, eu acho que eles vão para o banheiro. Wagner faz sexo? Faz sim. Né? Porque tem muita gente que diz, os pudicos vão dizer aí agora. Não, Wagner, é possível. Espírito faz sexo? Lógico que faz. Né? Aliás, tem deles que se aproveitam do seu desequilíbrio sexual, são os íncubos e súcubos, e os espíritos viciosos do sexo, são sexólatras, que vêm para cá para aproveitar-se da sua energia animal, dos seus fluidos, e muitas vezes têm relações sexuais com vocês, sim, de madrugada, né? E você sente todas as sensações, os instintos sexuais vindo a todo vapor. Wagner, assim, lógico que é, gente, lógico que é, tá? Então, quando a gente encaminha o espírito para tomar um banho, se limpar, se alimentar e tal, o espírito fica mais calmo. Então, nós recomendamos sempre, inclusive aqui é uma coisa que nós instalamos hoje, tá? Mas eu já vinha utilizando isso, olha, limpe ele, lave e tal, tal. Só não tinha pensado num local, como se fosse uma salinha onde nós vamos encaminhar para a nossa sala de refazimento, que foi esse o nome que eu dei, sala de refazimento. Onde você vai chegar, o espírito vai chegar lá, vai ser limpo, vai ter os espíritos que vão tomar conta, que vão indicar o banho, que vão cortar o cabelo, né, do espírito. Wagner, assim, lógico, gente, vou repetir, o mundo verdadeiro não é o mundo material. O mundo material é o mundo experiencial. Estamos aqui para desenvolver, experienciar, desenvolver os potenciais, mas o verdadeiro mundo é o de lá, tá certo? E o perispírito tem todas as características do nosso corpo. Aliás, é o contrário. O nosso corpo tem todas as características do perispírito. O perispírito veio primeiro, o corpo depois. Tá certo? Vamos lá. O que é a apometria? Continuação. Não é uma panaceia. Quer dizer, o que é panaceia, gente? Vamos explicar. Panaceia é o seguinte, solução para tudo. Não é. Tá? Wagner, a apometria é uma ferramenta... Tem gente que é fanático, né? Então, que ferramenta fantástica, cara, puxa vida, bicho, isso aí resolve tudo. Não resolve tudo, não é uma panaceia. E de pregar o evangelho como autocura, curai os enfermos, que é isso que a gente trabalha, limpai os leprosos, que foi isso que eu terminei de falar, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Quando ressuscitamos os mortos no plano espiritual, é porque tem gente que acha que morreu mesmo, chega do lado de lá e fica deitado e tal, e entra em sono profundo, e a gente precisa tirar a pessoa do sono profundo. Consegue, lógico, no desdobramento faz isso também, expulsar os demônios, né? Então, quer dizer, são os obsessores que chegam, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. Ok? Vamos lá. Indicações da apometria, vamos lá. Primeira, doenças espirituais, quer dizer, obsessões complexas, obsessões que passam da nossa compreensão, não é mais aquele espíritozinho que a gente, como eu terminei de dizer a vocês, que eu coloquei aqui um espaço de refazimento, onde eu pego ele, mando ele tomar um banhinho e tal, e aí ele já se sente melhor, e eu mando encaminhar para o hospital espiritual. Não é esse espírito. A obsessão espiritual complexa, ela lida com espíritos muito mais concatenados, intelectualmente desenvolvidos, mas moralmente
abaixo da média. Então, quer dizer que moralmente eles não têm nenhum controle, mas eles têm muita intelectualidade, portanto, quando obsediam alguém, é difícil lidar com eles por vários aspectos, e nós vamos discutir isso. A autoobsessão, que são as suas personas ou personalidades, tá? Que podem ser dessa vida, de outra vida também. Wagner, como é isso? Bom, veja, muitas vezes se vê muito isso nas casas espíritas, né? Uma pessoa se manifestando e ali não tem espírito nenhum. Você olha, tem o espírito do médium, né? O médium está lá e aí, de repente, ele começa a dizer coisas e tal completamente diferente. Por exemplo, o fenômeno da xenoglossia, que significa falar uma outra língua. Geralmente ali não tem um obsessor falando em uma outra língua. Pode, mas geralmente não é um obsessor falando em uma outra língua. É uma persona sua de uma encarnação passada. Você foi russo, você foi inglês, você foi alemão, você foi chinês, japonês, que você foi, sei lá, australiano, qualquer coisa dessa. Você foi alguma coisa no passado e você vem ali falando uma outra língua. Geralmente é uma persona, quer dizer, uma personagem sua de encarnações passadas. Também tem as personalidades dessa vida. E para dividir isso, nós colocamos as personas como níveis, tá certo? Estruturas de níveis, e as personas dessa vida. Fazemos esse diferenciamento aí, tá certo? Entre as duas coisas. As personas são aquelas coisas que você vivenciou nessa vida mesmo, e que muitas vezes voltam retornando. Por exemplo, eu bebia anteriormente, então a minha persona de 5, 6 anos atrás era uma persona de uma pessoa que bebia, que farrava e etc e tal, e muitas vezes isso vem no meu psiquismo auxiliado também por mentes extracorpóreas, que são obsessores. Tem alguns obsessores que se colam a mim muitas vezes e tentam fazer com que eu volte a fazer aquilo que eu fazia antes. E eu faço, não, tá bom do jeito que eu tô aqui. Então, muitas vezes, a autoobsessão vem de coisas que você fez, inclusive, nessa vida, tá certo? Atitudes que você tomou nessa vida, coisas que você gostava, vícios que você tinha e tal, e volta tudo aquilo de repente. Aí você tem aquela vontade de repetir, e numa sessão mediúnica, muitas vezes vem. Geralmente numa sessão espírita, e aí, como tem médiuns videntes, imediatamente e aí não se trata dentro da casa espírita, né? Porque aí todo mundo começa a ridicularizar e dizer assim, o quê? Isso aí é animismo, porque eu não estou vendo nenhum espírito aqui, eu não estou vendo nada aí encostado no cara e tal, não tem nenhum espírito por pé. Mas isso também é tratável, gente. A autoobsessão é uma das obsessões mais comuns que existe. Se você for perceber aí o nível de autoobsessão, a maioria das obsessões são autoobsessões. Vamos colocar aí pelo menos uns 80% das obsessões são autoobsessões. Ou pelo menos começam com a autoobsessão. Você começa com uma autoobsessão, de pessimismo, de vivência de coisas passadas, etc., e termina adensando no seu perispírito, no seu mental inferior, determinados comportamentos que você termina externando. Agora, de repente, você entrou lá na bate tal. E aí, naturalmente, que os espíritos se aproveitam dessa tua auto-obsessão para te obsediar. Mas toda obsessão começa com uma auto-obsessão. Isso eu posso te dizer com certeza. Porque nós temos sempre, gente, nenhum espírito influencia a nossa vida se nós estivermos blindados ou nós mantivermos a blindagem que nos foi dada de forma natural. Nós temos entre o nosso duplo etérico e o perispírito uma proteção chamada tela atômica ou tela búdica. Tela atômica ou tela búdica. Essa tela atômica ou tela búdica, qual é a função dela? É bloquear ataques espirituais. Aliás, quando você ganha um corpo de carne na tridimensionalidade, você vem com essa proteção para o seu corpo físico. Nenhum espírito tem autorização de infligir essa regra da tua tela búdica ou tela atômica. É uma proteção natural que você tem. Sim, Wagner, mas tem um monte de gente obsidiado. Exatamente, porque eles furam a tela atômica, tá certo? A tela búdica, essas pessoas obsidiadas,
A própria pessoa fura de dentro para fora. Quer dizer, ela abre caminhos através dos pensamentos, dos vícios, das atitudes, das manias e tal. E tudo isso abre a tua tela atômica, fazendo com que esses espíritos comecem a influenciar você. A maioria das coisas que te acontecem em termos de obsessão externa é exatamente essa coisa do espírito influenciar você porque você abriu uma porta. Você começa a ter vícios, você começa a ter manias, você começa a ter atitudes que os espíritos começam a ter acesso a você, porque você abriu a janela, abriu a porta, rasgou a tela atômica, e aí permite com que os espíritos penetrem no teu campo mental, na tua estrutura também do duplo etérico, até às vezes adoecendo o teu corpo físico, porque quando você, por exemplo, principalmente aqueles médiuns que são mais sensíveis, o que a gente chama de médiuns que, sei lá, saneadores, ou médiuns que absorvem, ou empatas, como vocês queiram chamar, ou médio esponja, né? É aquele que nota no seu campo, né? No seu duplo etérico, porque nenhum de nós tem a nossa tela búdica, ou tela atômica intacta. Todos nós temos um rombinho ali, aqui ou acolá. Lógico, a gente, de vez em quando, pessoas besteiras, e é no pensamento que os espíritos se aproveitam de nós e entram e passam para a gente determinadas sensações, coisas ruins que a gente absorve, tá certo? Às vezes o espírito tá, sei lá, morreu com um tiro no estômago, você começa a ter enjoo, náuseas, ou então morreu com câncer e tal, e você absorve aquilo, ou então um ataque cardíaco, você sente como se fosse ter um ataque cardíaco. É extremamente desesperador. Eu já senti essas coisas algumas vezes, não é nada bom, tá certo? Depois, doenças físicas, a revitalização de alguns pontos físicos na própria ponta física, tá certo? Então, muitas vezes você tem determinadas doenças porque você absorve o campo doentio das entidades que estão ao seu redor. Você absorve tudo isso e termina transformando a doença do espírito em uma doença sua. Então, um processo doentio patológico em você mesmo, absorvendo todas essas energias densificadas. Remoção de aparelhos parasitas. Muito interessante isso. Aparelhos parasitas, que são os chips, os implantes, etc. e tal, que são aparelhos tecnologicamente avançados, desenvolvidos pela espiritualidade mais densa, mas também, lógico, na remoção da espiritualidade mais densa. Mas, Wagner, tem chip do bem? Tem. Tem alguns espíritos que implantam determinados chips em você, principalmente os seus mentores, os cientistas do além que são do bem, etc. Eles implantam determinadas coisas em você para você continuar com o seu propósito de vida. Eu mesmo acho que tenho instalado desse em mim, porque eu não tiro do foco de jeito nenhum. Então, eu o tempo todinho tentando fazer a coisa do jeito certo, né? Nem sempre faço, mas aí tento sempre fazer da forma certa. Mas a remoção de aparelhos parasitas, que aparelhos são esses? São diversos aparelhos que podem ser instalados pela espiritualidade mais densa, mais baixa. Para quê? Para te induzir pensamentos, para te induzir certas atitudes, para te colocar para baixo, para poder te fazer desistir de alguns projetos que você tem em sua vida, para te fazer desistir da tua própria vida, porque muitas vezes esses aparelhos parasitas, eles densificam tanto você e passam tanto tempo junto com você que você toma decisões péssimas na sua vida, tá certo? Reconstituição de corpos astrais deformados. Muito interessante isso, gente. Através dos pulsos apométricos. É muito, muito interessante, porque é utilizado muito a hipnose nesse processo. Você é capaz de reformar corpos astrais deformados. Como assim, Wagner? Por exemplo, da mesma forma, quando a gente perde uma perna, a gente fica sentindo a perna fantasma, né? Inclusive a gente sente o dedinho do pé coçando. Tem gente aí que não tem, sofreu algum acidente e não tem uma perna, um braço, uma mão, um dedo e tal, e sente uma coceirinha no dedo do pé. Como? Se a perna não está mais ali. Da mesma forma se dá no plano espiritual. No plano espiritual, as pessoas acham que porque tudo vem da mente, gente. Tudo vem da cabeça, tá certo? No caso do encarnado, é porque o perispírito ainda está ali, tá certo? Então você sente a coceira no dedo do pé, você está sentindo a coceira no dedo do pé espiritual, do perispírito.
tá certo? Já lá no plano espiritual, quando você sente isso, é porque você mentalmente viu que perdeu alguma coisa, né? Perdeu uma perna, deu um tiro na cabeça e espalhou os miolos, sei lá, cortou um braço, fez alguma coisa desse tipo, decepou, né? Muitas vezes aparece, porque muita gente diz assim a mim, Wagner, eu adoraria ser médium vidente. Eu digo, não queira não, porque do mesmo jeito que você vê como coisas bonitas e belas, você também vê coisas tenebrosas, né? Porque tem assim determinadas visões que são visões assim bem complicadas, tá? Como por exemplo você olhar para o espírito e ele está sem cabeça, né? Ou então olhar para o espírito e ele está roxo da cabeça para cima porque ele se enforcou. Olhar para o espírito e ver deformações, porque no acidente ele se destroçou todo, então ele está todo despedaçado ali. Então você vê toda essa bagaceira. Então não peça uma coisa como essa, não. Não queira ser médio de dentro, não. Porque não só se vê os espíritos angélicos de luz, não. Você vê de tudo. O próprio Chico Xavier relata essas visões. Mas você consegue refazer esses corpos astrais. Isso é muito interessante. Como? Através dos pulsos apométricos, que é exatamente esses pulsos mentomagnéticos, que fazem com que o corpo perispiritual, através de determinadas técnicas e tal, seja reconstituído energeticamente ali naquele ponto. Nós já fizemos isso aqui no nosso SEC, nós já reconstituímos corpos, já melhoramos dores, melhoramos o coração, e isso é exatamente a reconstrução de corpos astrais deformados. Desmanche de trabalhos feitos. Tem muito também, tá, gente? Essa semana, na quinta-feira, nós desmanchamos um trabalho que foi feito, e o danado foi o seguinte, que a pessoa que fez o trabalho fez numa cidade, num outro país, com um cemitério enterrado, tá? E o pior, você não pode mais conversar com ele porque ele desencarnou. Não pode? Será que não pode? Pode sim. E aí nós trouxemos o espírito, ele se arrependeu, deu autorização, a gente conseguiu falar com o obsessor e com quem estava lá no mundo espiritual, trabalhando essa magia contra a pessoa, e nós desmanchamos o trabalho, tá certo? Através de determinadas técnicas que existem na própria apometria, que foi inserido na apometria posterior ao Dr. Lacerda até, mas o Dr. Lacerda já fazia esse trabalho de desmanche de trabalhos feitos, tá certo? Por que fazemos o desdobramento, né? O desdobramento é feito porque coloca o assistido e o médium no plano astral. Quer dizer, nós desdobramos tanto o corpo do obsedado, como o corpo perispiritual, que eu falo, tá, gente? Como o corpo perispiritual do médium. E ambos vão para o plano astral e se encontram lá também com as entidades, onde é mais fácil de se obter a ajuda dos amigos espirituais que já se encontram naquele plano, tá certo? Então, é muito mais fácil eu sair do corpo e ir para o plano astral do que captar a energia deles, porque muitas vezes eles não conseguem atingir, nos influenciar. Então, animicamente, nós saímos do corpo, vamos para o plano espiritual e lá damos de cara com os espíritos, como vocês viram naquela imagem, onde eu mostrei uma pessoa se desdobrando e dando de cara com o espírito do lado de lá, tá certo? Então, a facilidade é essa. Qual é a diferença entre a reunião mediúnica espírita e a reunião mediúnica através da técnica da apometria? É exatamente isso. É que na reunião mediúnica espírita, você fica esperando, os médios ficam aguardando que o espírito venha e psiquicamente influenciam os médios. Já na apometria, não. O médium se desdobra e vai para o plano espiritual e começa a enxergar o plano espiritual. É possível se fazer tratamentos, cirurgias, transplantes, levar a um hospital astral, fazer um trabalho de limpeza, colocar roupas, tudo através do desdobramento astral, tá certo, gente? Então é muito bacana. Por que fazer o desdobramento? É infinitamente mais fácil tratar o corpo astral do que o corpo físico. Isso é fundamental entender. E tudo do corpo astral repercute no corpo físico. Então, significa dizer que a gente consertando, estruturando o corpo astral, o corpo físico também reage positivamente. Por exemplo,
nas doenças psíquicas são, por exemplo, as depressões. Quando nós trabalhamos através da apometria, é uma coisa muito bacana, porque a gente consegue realmente modificar muito o padrão mental das pessoas e tal, e conseguimos resultados assim fantásticos. Tratado o corpo astral, há ressonância no corpo físico, que foi o que eu terminei de dizer. Pode-se fazer um exame mais acurado dos corpos astral e mental do assistido, certo? Vamos lá. Por que fazer o desdobramento ainda? Observa-se peias, amarras, capacetes, manchas, objetos cravados como chips, manchas de trabalhos feitos, ovoides, etc. Quando a gente se desdobra, consegue ver isso. Agora, numa reunião normal, espiritual, mediúnica, você não consegue ver. Por quê? Porque os médios não estão preparados para aquilo e muitas vezes os chips estão escondidos em determinados locais, dentro da visão astral, que quando desdobrado você tem a capacidade de ver, mas quando no corpo físico, mesmo mediunicamente, você não consegue ver chips, objetos engravados e tal. Por exemplo, há umas 2 reuniões atrás, nós notamos que a pessoa estava com um punhal enfiado no ovário. Uma coisa terrível, né? E o médium viu isso no plano astral. E essa senhora, essa moça, ela não engravidava, porque estava com um punhal enfiado no ovário dela. Então, significa dizer que ela não ia engravidar nunca. Então, foi feito o quê? Foi retirada essa coisa toda. Não vamos ver aí os resultados disso, né? Se ela vai começar ou se ela vai conseguir engravidar. E ela não tinha problema nenhum, tá, gente? Foram feitos todos os exames, e não deu problema nenhum no aparelho reprodutivo dela, fisicamente falando. Mas aí ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, tá certo? E nós já temos, assim, notícias de que fazendo algumas coisas como essas, nós conseguimos reverter o processo. Tá? Tem alguns casos aí que o Fábio pode falar com muito mais propriedade, porque conhece demais e profundamente esse processo de tratamento da retirada de chips, de objetos encravados, de manchas de trabalhos feitos, de ovoides, que são formas ovoidais de pessoas que perderam o perispírito e estão agora numa forma de ovo, tá certo? E não tem mais a forma humana, mas que conservam a característica de pessimismo, de doença, de depressão, e os espíritos das trevas, eles pegam esses ovoides, esses humanos deformados, e já em formas ovoidais, e colocam instalados, principalmente no seu humeral, que é aqui no omoplata, em ambos os omoplatas, né, são os humerais, e eles colocam ali, instalam ali, e você fica com aquele pensamento do espírito. Né? Às vezes você vem bonzinho, mas já começa com uma depressão muito doida, e você não sabe de onde vem. Uma sensação de pessimismo, então você fica agressivo, ou então você fica mal-humorado, então você não é aquela pessoa. E muitas vezes é um ovoide que está ali colocado. Nem sempre é possível ver esses elementos sem o desdobramento, como eu falei para vocês. Muitas vezes o médium não consegue ver isso, né? Geralmente o espírito vê. Nós temos aqui o Dr. Eric atendendo, e ele, na hora que ele olha para um corpo físico, ele vê imediatamente o chip instalado, o ovoide instalado no humeral, mas é o espírito que está vendo. E na hora que você está mediunizado, o espírito é que está ali olhando aquilo tudo. E como os espíritos também tem isso, tá, gente? Vamos entender esse processo, é o seguinte, que muitas vezes o espírito que trabalha em determinados locais, ele é tão tradicional quanto o local. Então, muitas vezes o espírito não sabe ver determinadas coisas porque ele não está atento àquilo. Ou então não é a especialidade dele aqui. Já aqui no SEC, como no Vida Plena, como lá com o Robson Pinheiro, em outros locais, como lá no Gondim, então, em vários desses locais, existem especialistas que enxergam no corpo astral, no mental, no duplo etérico, os aparelhos instalados e etc., e aí propicia a eles a retirada desses aparelhos, desses chips. É possível, mais fácil, acessar e trabalhar com as memórias da pessoa, certo? Vamos lá. Por que fazer o desdobramento, né? É possível reconstituir um braço, uma perna, curar uma ferida com muita facilidade no corpo astral, tá, gente? Não vão confundir aí e dizer assim, não, vai estar dizendo ali que a apometria, se o cabo for, sei lá, for amputado uma perna dele, vai reconstruir a perna dele. Não, a gente é no corpo astral, tá certo? Como a gente já tinha falado antes.
O médium aumenta o seu poder de análise, o seu poder de análise em termos do assistido, certo? Por que desdobrar ainda? André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 23, diz o seguinte: o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. O próprio André Luiz falando isso. Ainda, Dr. Lacerda ainda colocou aqui as leis da apometria. Dr. Lacerda sistematizou, organizou a apometria em 13 leis. Disse que outras poderão ser descobertas. O próprio Fábio colocou a 14ª lei. E existem outras leis apométricas, tá, gente? Então, você tem aí exatamente o livro Espírito e Matéria, do Dr. José Lacerda, Novas Horizontes para a Medicina, e o Espírito, Energia e Espírito, Teoria e Prática da Apometria, tá certo? De Dr. José Lacerda de Azevedo também, tá certo? Primeira lei do desdobramento. Qual é a primeira lei do desdobramento, gente? Quem está aí fazendo apometria sabe disso. A lei básica da apometria, que é através de pulso energético, projeção mental, que isso aqui é a muleta, tá, gente? Estalar o dedo é a muleta. Você poderia fazer isso mentalmente? Pode. Mas nós estamos condicionados. E até porque também, quando você instala os dedos na mão, você tem os chakras principais que estão ligados ao teu sistema endócrino. Então, na realidade, quando você instala o dedo em determinados locais ou de determinada forma, você está projetando, fazendo com que a pessoa se desloque naqueles pulsos energéticos e vá para o mundo espiritual, tá certo? Então, através de pulsos energéticos ou projeção mental, dá-se-á o desdobramento completo, conservando a consciência. Então, você fica consciente o tempo todo. É interessante hoje mesmo, eu saí da aula do Fábio Nasa, nós fizemos uma prática muito interessante, muito boa, e através de mim se comunicou o seu Zé. Seu Zé que é juremeiro, seu Zé Pilintra, juremeiro e tal, toma conta aqui do SEC, essa coisa toda, e ele tinha uma mensagem para dar. O Fábio, em desdobramento, ele está lá em São Paulo, em Santo André, e ele olhando para mim, através da minha webcam, e percebendo através do cordão fluídico que estava conectado de mim para ele, também estava conectado em todas as pessoas do E-Live hoje, da nossa aula. Mas ele percebendo isso, notou que em meu campo estava o seu Zé Pilintra e queria dar uma mensagem, entendeu? Mas por que ele conseguiu isso? Porque nós estávamos desdobrados. Assim, o Fábio podia ter visto isso em você se não estivesse desdobrado? Poderia, em tese, poderia, mas é muito mais fácil quando a gente se desdobra, a gente consegue exatamente esse desdobramento completo, conservando a nossa consciência. E aí ele olhou para mim e disse assim, Wagner, seu Zé tá aí, né? Eu digo, tá aqui desde cedo e ele sempre assiste a tua aula, ele não perde nenhuma. Aí ele disse, então, se ele quiser dar uma mensagem, eu digo, ele quer. Aí foi permitido e ele passou a mensagem, porque nós estávamos todos desdobrados. Tá certo? Então você vê aí o desdobramento, novamente a imagem do desdobramento aí muito bacana. Você vê a pessoa saindo e o espírito do lado de cá, né? Aqui, ó, tá aqui na setinha, o espírito do lado de cá recebendo a comunicação, recebendo o espírito do lado de lá. Segunda lei da apometria é a lei que é assim, a gente vai da primeira para a segunda lei, mas a segunda lei é basicamente a última coisa que se faz na apometria, que é a lei do acoplamento, quer dizer, você voltar ao corpo. Então, também através de pulsos magnéticos, você pede para desacelerar, fazer o campo de força e etc., e fazer com que o espírito, quer dizer, o seu perispírito volte à consciência. Então, todos voltam para o corpo. Então, qualquer coisa que haja, você, através do pulso magnético, do mesmo jeito que você desdobrou, você faz a pessoa reacoplar, quer dizer, acoplar novamente no corpo, tá certo? Terceira lei, a lei das viagens astrais. Lógico, a pessoa pode se desdobrar, gente, e ficar na mesma sala, no mesmo ambiente, ou ir no hospital espiritual, ou então estar na dimensão do hospital espiritual, Caminho da Paz, no nosso caso, e enxergar tudo, né, os médicos e tal, os espíritos que estão presentes. Mas
Wagner, ela pode fazer uma viagem astral, ela pode sair daqui e ir buscar algum espírito que esteja fora? Pode sim. Aconteceu também na reunião passada. Nós temos uma pessoa que está sendo tratada em uma outra cidade, uma cidade da Paraíba, não vou citar o nome aqui, mas está sendo tratada nessa cidade da Paraíba. Muito interessante, porque temos até algumas perguntas aqui, ó. Como o magnetismo pode curar as pessoas através da apometria? Sim, José, vamos trabalhar isso também. Vamos lá. Então, veja, o que foi que aconteceu? O que foi que nós fizemos? Quinta-feira passada, nós fizemos uma viagem astral, quer dizer, a pessoa se deslocou, foi no local de lá dessa cidade, na Paraíba, e pegou um espírito que estava lá, no campo mental da consulente, trouxe para ser tratado em nossa reunião. E ele se comunicou aqui e falou o que era que estava sentindo, falou o que era que estava passando, etc e tal. E tem algumas pessoas aqui com perguntas, com algumas coisas e tal. Deixa eu só para poder responder algumas coisas já, né? O William Carvalho descobri agora que vivo desdobrada. As pessoas dizem que sou esquisita. Nós somos esquisitos e desdobrados naturalmente, parece. Cacau Quaresma, que é lá de São Paulo, ela disse assim, essa questão de ter um punhal encravado já ocorreu comigo. Foi visto, mas de início não foi tratado. Um ano depois foi visto através de outro médium em outra casa e foi tratado. Depois lhe conto. Tá certo, Cacau, vou querer saber sim. E aí Josiane vem perguntando aqui, né? Vaguinho, como o magnetismo pode curar as pessoas através da apometria? É assim, o magnetismo veja só, a própria estrutura do tratamento apométrico é através de pulsos mentomagnéticos. Então, o magnetismo já está inserido no processo apométrico. Mas o próprio magnetismo, como tratamento e imposição das mãos, ele limpa, né? Por exemplo, através do magnetismo, não é só o magnetismo, os cristais também limpam, os a aromaterapia também limpa, a fitoterapia também limpa, a defumação também limpa, mas podem limpar os teus cordões mentais, né? Os teus cordões que ligam a determinadas situações. Limpando esses cordões, essas canaletas e tal, elas tiram a densidade da tua estrutura energética. Não é rompendo, porque muita gente diz assim, romper os cordões, vamos romper os cordões. Isso é um vício de linguagem, porque não tem rompimento de cordão, tá certo? Tem limpeza dos cordões através da energização. Por exemplo, se a pessoa está com um espírito perto e tal, aí depois que tira o espírito, né, o espírito é encaminhado para o hospital espiritual, ou então para o centro correcional do SEC, fica ainda a impressão de doença, de incômodo e tal. Então, é preciso, através do magnetismo, limpar, fazer dispersivos, né? Limpar aquela estrutura energética que está ali. Aí você mentaliza que você está limpando todo o processo. É muito bacana. Você pode também fazer o dispersivo numeral e também reenergizar a pessoa através do magnetismo. Não sei se eu respondi para você, Joseane. A Cacau perguntou se é em Alhandra, na Paraíba, que a pessoa está indo. É bem pertinho de Alhandra, viu? Você quase acerta, viu, querida? Eu posso dizer, na cidade de Pitimbu, Paraíba. Fica bem pertinho de Alhandra, tá? É bem na beira da praia mesmo, na Paraíba. Tá certo? Wagner, paulista aqui de Pernambuco, que eu moro pertinho de você. Ah, é paulista sim, de Pernambuco. Tá, Cacau, tá. Beleza, eu pensei que você era de São Paulo. Desculpa, querida. Carmen Elizabeth está dizendo aqui, estou tendo ultimamente pela manhã, ao acordar, medos. Fazia tempo que isso não acontecia. Faço prece. O que mais devo fazer? Carmen, a gente tem que conversar pessoalmente, né? A gente não pode estar te dizendo nada de forma antecipada aqui pela nossa live, porque seria até irresponsável da nossa parte emitir qualquer conceito ou qualquer aconselhamento aqui, tá certo? Então, Josiane disse que sim, que foi respondido, gratidão. Eu aqui agradeço, Josiane. Quarta, aí veja aí as viagens astrais, onde você sai, vai em outra cidade, vai em outro país, vai em outras dimensões, inclusive até em outros mundos. Mas isso aí
tá? É bem questionável pelo próprio compromisso que nós temos na Terra, né? Algumas pessoas dizem que vão em outros mundos. E como o nosso planeta é um planeta prisão, nós estamos aqui confinados na Terra, até em corpo astral, muitas vezes não é permitido que você saia daqui e vá visitar outros mundos, né? Já temos muitos mundos aqui no nosso próprio mundo, gente, com várias dimensões astrais. Então, para que danada a gente iria num outro mundo? Fazer o quê em outro mundo? Né? Então, nós estamos captando a nossa psicosfera, a nossa estrutura mental. É possível? Lógico que é possível. Alguns projetores astrais dizem ter tido a experiência de viagem para outros mundos, para outros orbes. Tá certo? André Luiz fala dessa questão aí, né, que é o desdobramento e a viagem astral. Ele fala em Mecanismo da Mediunidade, capítulo 21, ele fala do desdobramento e mediunidade. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, quer dizer, nas várias dimensões do espírito. Ele ainda diz em Mecanismo da Mediunidade, no mesmo capítulo, o seguinte, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benefícios da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Ainda diz assim, cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, sintonia, cada espírito somente logrará chegar no ponto de vista da compreensão necessária até onde lhes pare o discernimento. Por isso que é tão importante estudar, gente. A gente, para poder se conectar a essas esferas, curar, fazer as coisas, precisamos saber, conhecer o que estamos fazendo. Né? Ah, não, eu vou fazer por fazer. Não é fazer por fazer, é fazer tendo conhecimento de causa, pé no chão, para poder fazer determinadas coisas no plano espiritual. Você sair feito um doido é a mesma coisa que você se aventurar a fazer uma cirurgia sem nunca ter pegado um bisturi na sua vida. Dirigir um carro sem nunca ter dirigido. Vai acontecer um acidente. Então, o importante é estudar cada vez mais. Quarta lei da apometria. Eita, essa eu gosto muito, que é a formação do campo de força. E aí, Fábio Naza, todos os dias entra em nossos grupos daqui e diz assim, já fez o seu campo de força hoje? Campo de força, gente, é o quê? É exatamente a mentalização da nossa proteção, da proteção do espaço, da proteção pessoal, da proteção de pessoas que estão envolvidas no trabalho mediúnico, ou então da sua própria pessoa, fazer o seu próprio campo de força. Então, aí, a formação do campo de força. Para quê? Para que serve um campo de força? Nós não vamos nos detalhar nele, mas é para proteger de energias advindas dessas entidades tenebrosas que querem lhe fazer o mal. Né? O campo de força protege de tudo? Também não é uma panaceia. Não resolve tudo, mas resolve em grande parte. Quando você se previne, se monta, se protege e tal, você mentalmente criou um campo de força. Wagner, mas o campo de força só pode ser feito da forma como a apometria diz? Não. A apometria tem um dos mais eficientes campos de força, tá certo? Mas o campo de força mental, ele se dá com os bons pensamentos. Quando você sai, às vezes as pessoas utilizam amuletos, eu mesmo adoro balangandã, né? Coisa pendurada, eu tenho aqui de São Bento, eu tenho aqui da Umbanda, eu tenho aqui cristais, eu tenho várias coisas penduradas em mim, cheiros e etc. E tudo isso, eu me sinto protegido, mas eu me sinto protegido. É o objeto que me protege? Não. É a minha mente, é a força da minha mente que protege de determinados ataques espirituais. E isso é possível fazer, tá certo? Quando você mentaliza o bem, quando mentaliza uma coisa bacana e tal. Mas nós temos uma técnica toda especial, que é a formação do campo de força, tá, gente? A quinta lei, que é a da revitalização dos médiuns. Então, muitas vezes, o médium, ao se desdobrar, se sente mal quando volta. Então é preciso revitalizar com água crística, com a luz dourada, com a luz violeta ou com a luz verde para restabelecer a saúde. Então é importante, por exemplo, o apômetra conhecer outras ferramentas, como, por exemplo, a cromoterapia, a cristaloterapia, né,
conhecer o reiki, conhecer constelação familiar, conhecer a hipnoterapia. Tudo isso ajuda, gente, porque na hora que vai revitalizar o médium, pode se aplicar um reiki, né? Pode se aplicar um chokurei, pode se aplicar um Honshazen Shonen, pode se aplicar, sei lá, um Seiriki, pode se aplicar um desfragmentador como que se usa muito para poder trabalhar tirando as energias negativas, né? E aí, assim, são várias técnicas que você pode utilizar, gente. Símbolos e etc. Tudo que você utiliza, mas precisa conhecer disso tudo. É como o próprio Fábio diz, ele recomenda, diz assim, ó, conheça de tudo, agora não tenta usar tudo de uma vez só, fazendo assim uma salada de fruta de técnicas. Então, para revitalizar, para afastar, para desfragmentar, para melhorar a situação do espírito, tudo isso, tá certo? Tanto a revitalização dos médios como dos espíritos, utilizam-se várias ferramentas para se fazer esse trabalho. Sexta lei, a lei da condução para o hospital no astral, que é exatamente o que a gente faz, a gente conduz para o hospital no astral, ou então para o setor correcional. Pega, por exemplo, determinados aparelhos parasitas e encomenda para que eles sejam colocados, por exemplo, nos laboratórios, para ser feita uma análise, para descobrir do que é feito aquele objeto, aquele artefato, né? Se coloca também os ovoides para poder notar a que tipo de espírito estava conectado àquele ovoide, quem foi que enviou isso, a gente consegue, inclusive, descobrir quem enviou a demanda, quem enviou o trabalho feito, né? A demanda a gente consegue descobrir, porque a gente vai até lá, como eles não estão dentro da lei do livre-arbítrio, nós também temos condições de ir lá e buscá-lo, né, em corpo astral e trazer para conversar com ele, bater um papo, né? Wagner, isso consegue, se a pessoa estiver acordada, Wagner, não tem problema, né? A pessoa fica meio alheia. Nós já tivemos aqui um caso muito interessante, onde nós vamos buscar uma pessoa na casa dela, e disse que a pessoa depois um conhece o outro, né? E disse que a pessoa ficou lá meio abestalhada, meio azucrinada. Por quê? Porque ela fez um desdobramento com parte do seu mental inferior, tá certo, gente? É muito interessante isso, tá? Ou do seu perispírito. Sétima lei da apometria, da ação dos espíritos socorristas. A gente chama a ação dos espíritos socorristas, porque essa lei é fundamental, tá, gente? Não se trabalha só em apometria. Nós temos os mentores, mestres, enfermeiros, médicos espirituais que trabalham, os pretos velhos, né, os caboclos que dispersam as energias, os socorristas, os próprios enfermeiros, esses caras do além que estão para tomar conta, eles são os socorristas, são quem socorre, tá certo? A ação dos espíritos socorristas, você vê aí 2 espíritos fazendo um socorro muito interessante, muito curioso, como é esse socorro. Lei da sintonia. O que é que significa lei da sintonia? É que tudo que você faz, gente, é por absorção vibratória. Sintonia, nós temos no nosso cérebro, a nossa glândula pineal, que permite a sintonia com determinadas entidades. Então, nós sempre evocamos essa sintonia. Os espíritos que estão em sintonia com o processo e etc. Aí trabalha todo esse processo de sintonia, de transmissão do pensamento de um para o outro, para que você absorva tudo aquilo, transmita ou perceba tudo aquilo através dessa sintonia. A nona lei, da volta ao passado. Isso é muito útil. Muitas vezes o espírito diz, eu estou sendo injustiçado por fulano. Sim, mas, veja, você não sabe se no passado você fez alguma coisa com ele. Aí o espírito diz assim, não, isso não aconteceu, não. Né? Nada disso aconteceu. Então, aconteceu. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer agora uma volta ao passado. Então, a gente faz uma regressão de memória com o espírito, uma técnica regressiva com o espírito, e coloca o espírito no passado, mentalmente falando. Ele volta ao passado e começa a enxergar que ele também foi um dia o seu algoz. Ele um dia lhe prejudicou também. Então, quer dizer, mostrando a ele que isso aí foi bala cruzada e que já está mais do que na hora de parar com essa rinha, né, com essa disputa entre os dois. A 10ª lei, a lei da convergência para o futuro. O que é? É projetar você para um futuro, gente. Quer dizer, é colocar você
tá certo? Numa situação de ver como você vai ficar, caso você insista em determinadas posturas. Muitas vezes os espíritos veem que vai perder a sua forma perispiritual, se tornando ovoides. É muito interessante isso. Então, muitas vezes você vai para o futuro para você ver como você vai. Usamos muito essa técnica aqui, né? Você vai ver como você vai ficar se você continuar insistindo com isso que você está querendo. Porque às vezes a gente pega, coloca no passado, determinadas técnicas são utilizadas, a gente conversa fraternalmente com o cliente, com o espírito, e o espírito não quer acordo. O que é que a gente faz? Simples. Botamos ele no futuro e mostramos a ele que se ele continuar com aquela postura, ele ficará daquela forma. Geralmente funciona muito bem isso, tá certo, gente? 11ª lei, ação telúrica sobre os desencarnados. Então, mostrar como na volta para o corpo físico, o que vai acontecer com ele também, mostrando, por exemplo, determinados defeitos físicos, né? O que a ação telúrica fará com ele na reencarnação, porque ele vai ter que voltar para o corpo de carne, ou então vai ser irmão, parente de alguém. Então, a ação telúrica sobre os desencarnados. 12ª lei, do retorno ao presente. Então, você imediatamente, através de pulsos apométricos também, faz com que o médium, o trabalhador, o apômetra, volte ao corpo. Aí você volta ao corpo, não, volta ao presente. Então você pode fazer o espírito voltar ao presente. Você botou ele no futuro ou no passado, faz com que ele volte ao presente. O médium também, tá certo, gente? Muitas vezes a persona você vai catar em um passado distante e tal, e você volta ele ao presente, mas geralmente isso é com o espírito desencarnado, tá? E a 13ª lei, que é a dos bolsões. Que são bolsões? Geralmente se trabalham 3 bolsões. Bolsão de níveis, outro de aparelhos, de artefatos, e outro de personas, tá certo? Que é exatamente aqui. Pessoas que você viveu no passado, dessa vida ou de outras, e tal. O de aparelhos e chips e etc e tal, são os aparelhos que você coloca ali, que são os chips, ovoides e tal, os implantes, você coloca ali e joga para o hospital espiritual para ser colocado. Tudo isso é encaminhado para o hospital espiritual e lá eles dão um destino e distribuem todo esse processo. E os níveis são os espíritos que repercutem, né? Então, nós muitas vezes colocamos as entidades que estão perturbando aquele cidadão que está ali na nossa frente, que é o assistido, e eles são levados também para o plano espiritual para serem tratados. Tá certo, Cacau? Tá? Se você tiver tempo, gostaria de conversar um pouco com você. Tá certo, tá ótimo, querida. Então, aí, só para a gente concluir, cuidado com as imitações, né? As 7 linhas da apometria. São vários nomes, né, que se dá. Ninguém está aqui querendo criticar ninguém, mas, assim, a apometria é a apometria, tá, gente? A apometria xamânica é com determinadas características do xamanismo, mas é a mesma apometria, a apometria quântica. E agora a turma adora falar nessa coisa, com essa questão quântica, né? Apometria espiritual. A apometria toda ela é espiritual, então não dá para dizer a apometria que não seja espiritual. Né? Nós somos seres espirituais. Captação anímica. Apometria confederada estelar Gênesis 2. É uma nomenclatura bacana essa. Quem gosta disso é Fábio Naza, dessas nomenclaturas todas aí. Morre de rir que enrola com isso. Né? A apometria só tem uma, que é a do Dr. Lacerda. Lógico que com toda a evolução, a apometria evoluiu, mas a gente não pode estar reinventando a roda. A roda já foi inventada, é daquele jeito e acabou. Tá? Então, leituras recomendadas, Espírito e Matéria, Energia e Espírito, sobre a apometria, tá, gente? Mas vocês podem ver muito da apometria funcionando nos livros de Robson Pinheiro, na trilogia de Robson Pinheiro, que é Legião, várias outras obras de Robson Pinheiro. Eu tô aqui, assim, tanta coisa na cabeça que a gente sai confundindo tudo, tá certo? Mas vamos lá, todos os livros dele falam sobre a apometria. Aí você tem outras literaturas aqui recomendadas, como Desobsessão e Apometria, de Vitor Ronaldo e Costa, Apometria Vista do Além, Apometria Vista do Além, de Eurípides Barçanufo e outros,
né? Você tem aí a Apometria, por que não? Né? Que é a Apometria e por que não, de Marcel Benetti. Tem os livros de Fábio Nasa, que é a Apometria, porque sim, a Apometria, por que não? Operador de mesa apométrica, Radiografia das Sombras, tá certo? Então, quer dizer, tem vários livros aí, Apometria, Novos Horizontes da Medicina Espiritual, de Vitor Ronaldo Costa. Você tem aí literaturas recomendadas, Ramatiz, trilogia sobre a apometria, a evolução do planeta azul, Jardim dos Orixás, conflitos conscienciais, personalidades múltiplas e subpersonalidades, fala sobre as personalidades múltiplas, tá certo? De J.S. Codinho, Os Dragões, de Vanderlei Oliveira, que fala muito de apometria, Rosa Maria Cravo, o nome, tá certo? Rosa Maria Cravo não, Maria Modesto Cravo, eu tô doido, Maria Modesto Cravo, tá certo? Fantástico espírito, tá certo? Que vem nos trazer aí várias informações sobre o mundo dos dragões, e no final ela dá assim, tipo um pito, num espírita que era dirigente de uma casa espírita. Muito interessante o final desse livro, né? Eu recomendo, tá certo? Muito, muito curioso, muito interessante, tá? E quem apoia a apometria? Os espíritos de Eurípides Bassanufo, Maria Modesto Cravo, Dr. Inácio Ferreira, Marcel Benedetti, Ramatiz, o próprio Ramatiz, Valentim Lorenzetti, etc, etc. Né? Aqui quem sempre apoia é Dr. Vitor Ronaldo Costa, Dr. Pedro Francisco, de Petrolina, Vanderlei Oliveira, que é médium, Robson Pinheiro, João Berbel, Fábio Nasa, né, J.S. Codinho, Norberto Peixoto, etc, etc. Tem muita gente que está trabalhando nisso. Entre vocês, encarnados, o Dr. Lacerda, conhecidos apenas como o homem das técnicas, entre nós ele é conhecido pelo grande amor que tem pelos seus semelhantes, que foi dito por Maria Modesto Cravo, que é o espírito de Maria Modesto Cravo, né? Muito bacana, tá certo? Essas eram as informações que eu tinha para dar a vocês, gente. Eu gostaria, vou aqui aparecer total no vídeo, né, para poder falar com vocês. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a todo mundo. Muita gente entrou hoje, né? Foi bem bacana aí, bem movimentado. Um dia a gente chega aí a ter muita gente, né, no canal e visitando e procurando saber de todas essas informações. Por enquanto está muito de bom tamanho e tal, e muito interessante para a gente saber que tem poucos, mas bem qualificados. A gente quer essa qualidade, né, das pessoas aqui trabalhando conosco. Gente, gostaria só de avisar que nossa campanha do agasalho e dos alimentos ainda continua, tá certo? Então, quem puder ajudar, entre em contato comigo no 819-9814-6555. Estamos aí doando, já doamos algumas cestas já esse mês e tal, e estamos querendo pegar mais cestas e tal, porque algumas pessoas realmente estão passando necessidade, e a gente tem como ajudar, né? Dar um pouquinho, dando sempre um pouquinho, não vai nos faltar, nós vamos poder ajudar, tá certo? Então, eu querendo entrar em contato comigo no 8199814-6555. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Paz e luz. Hoje a live, assim, foi exageradamente longa. 1h40 quase. Então, lógico, por isso também a gente termina perdendo muito público. Mas foi muito bom, muito bacana hoje. Muito obrigado a vocês. Paz, luz sempre, sempre. Tchau.